Olá, pessoal. Suponha que eu queira implementar o Flappy Bird. Eu preciso, acima de tudo, representar o estado do jogo, né? Então, a posição do passarinho, a velocidade, quantos pontos ele conseguiu passar. Acho que meu recorde talvez seja esse, mas enfim. E, e aqui vamos supor que eu salve o nome de cada jogador para colocar numa tabela de recordes. Nesse caso, eu utilizei quatro variáveis para descrever cada um desses aspectos do meu jogo. E talvez em uma outra parte do código eu queira fazer transformações nessas variáveis. Por exemplo, essa função aplica gravidade no passarinho, então ela subtrai, diminui o valor da velocidade para fazer ele cair e usa a velocidade para incrementar a posição e depois retorna os novos valores calculados. Então, nesse ponto aqui, eu usaria algo desse tipo para atualizar o status do passarinho. E em outro ponto do código, talvez eu precise de outras variáveis, né? Talvez nome pontos para representar um resultado no leaderboard, né? Então, suponha que eu tenha aqui uma lista com os recordes, né, os recordes atuais, e eu queira salvar usando uma função, né? Então, como que a gente faria? Aqui eu criei um laço simples que anda pelos recordes e se a minha pontuação, aliás, se a pontuação do recorde for menor do que a pontuação atual, eu insiro meu novo recorde naquela posição. Aí cada recorde é representado por uma dupla dessas, com nome e pontos. Tá? Então, esse seria um código básico. Tem um problema sério com esse código. Eu tenho um único elemento do meu jogo, passarinho, cuja representação está espalhada em várias variáveis. E talvez, na medida que a gente evolua o jogo, possam aparecer ainda outras. Né? Pode ser que eu queira, não sei, dar poderes para o meu Flappy Bird. Talvez ele solte bolas de fogo para destruir os canos. Ou enfim, posso fazer o que eu quiser e, e nada garante que esse conjunto de variáveis vai ser bom o suficiente durante toda a implementação. Ou mesmo que eu vou manter todas as variáveis. Talvez eu desista dessa história de salvar recordes, apague nome. Então eu vou ficar com um monte de variável perdida por aí e qualquer transformação que eu fizer nessa representação, eu precisaria caçar todas as funções que usam essas variáveis e ver se elas vão ser afetadas, se não vão ser, enfim. Uma maneira de tentar contornar esse problema é agregar todos esses valores em uma única variável, algo do tipo, chamar de player, que contenha o nome, a posição, né, uma lista de valores com todos os valores pertinentes, né, nome, posição e nesse caso, eu transformaria meu código para receber um player, e aqui embaixo talvez eu extraia as variáveis desejadas. Né? O y seria a segunda, então algo do tipo player 1, o v seria player 2, enfim, eu faço as substituições aqui. Na verdade, eu poderia reescrever essa função da seguinte maneira: onde era velocidade, eu escrevo isso, onde era posição, eu troco por player 1, aqui seria player 2. E nesse caso, como ele já recebe a lista, eu não preciso mais salvar nas variáveis originais. Tá? Então, eu ganho, né, uma vantagem dessa representação, a possibilidade de juntar todos os valores pertinentes numa única variável. E eu posso simplesmente passar essa variável para cada função que manipula o estado do jogador. Então, talvez eu pudesse salvar aqui. Pode ser esses dois, vou manter só os dois, não vou salvar vários players. E, e aqui o número de pontos é o último valor, então seria player 3. Tá, player 3 o último, player 0 o nome, que é o primeiro valor. Então, eu ganho uma certa simplicidade trocando a representação, porque agora todas as funções que manipulam o jogador ou o estado do jogo recebem uma única variável como argumento e a gente tem uma certa liberdade para trabalhar com essa variável. Inclusive, se eu decidir mudar a representação, né, acrescentar um campo a mais, talvez eu não precise nem modificar essas funções, mas vem com custo alto. Esse código aqui é basicamente incompreensível. Para entender o que está acontecendo na função gravidade, eu tenho que descobrir o que cada posição na lista representa. Tá? Então eu tenho que caçar em algum outro ponto do código, talvez onde a variável player foi definida, o que significa a posição 2 da lista, o que significa a posição 1, e a partir daí fazer a tradução para ver o que o código faz. Tá? Ele não é legível.
E mais, se eu quiser apagar uma variável, por exemplo, desistir de representar nome, isso afeta a posição de todos os outros elementos que vêm depois. Então, eu teria que trocar nessas funções os índices. E a chance disso criar novos bugs é imensa. Tá? Então, eu vou, inclusive, estar com novos bugs na salvar pontos. Eu vou voltar para. Vamos voltar com o player do jeito que estava. E eu vou mostrar para vocês uma maneira melhor. Uma maneira melhor de guardar um agregado de valores. Tá? Para isso a gente vai usar dicionários. E o que são dicionários? Quando uma lista representa uma sequência de valores, esses valores podem ser de tipos diferentes, pode ser qualquer valor, inclusive outras listas. Um dicionário é um mapa entre valores, tá? Em vez de ser simplesmente uma sequência, ele é um mapa de pares, né? O primeiro elemento do par é o que a gente chama de uma chave e o segundo um valor. O que significa isso exatamente? Significa que eu posso falar, por exemplo, que flap, esse seria o valor que eu quero representar, está associado à chave nome, que 50, que é o y, está associado à chave y. Algo parecido aqui para velocidade, algo parecido para pontos. Tá? Então, esse é um dicionário, ele cria um mapa entre... Muitas vezes são strings, mas isso não é necessário. Tá? Entre valores que a gente chama de chaves e os valores correspondentes àquelas chaves. E como que eu utilizo esse dicionário? Agora, ao invés de usar a posição do elemento no dicionário, que o dicionário, na verdade, não liga muito para a posição, ele até tenta preservar a ordem dos elementos de acordo com a definição aqui, mas não enfatiza muito o uso da posição. Então, ao invés de utilizar a posição dos elementos para recuperar o que significa cada valor, eu uso o valor da chave. Então, por exemplo, se eu quiser, lembra que aqui era a velocidade e o player 1 era a posição. Então, ao invés de utilizar a posição no dicionário, né, a ordem, eu uso o nome da chave. Tinha mais um que era com a velocidade. E aqui eu uso o nome da chave também para recuperar qualquer valor que esteja associado à chave Y. Tá? Então, essa sintaxe aqui extrai o valor na chave V. E aqui do lado, né, se eu fizer uma atribuição, que nem aqui, um valor na chave V recebe alguma expressão qualquer, eu também consigo modificar o conteúdo do dicionário. Então, notem o seguinte, já apliquei a gravidade no player, e agora deixa eu mandar imprimir o player. Está aqui um player. Notem que a velocidade e a posição mudaram. A velocidade ficou menos 11, era menos 10, porque ele caiu um pouquinho, e a posição virou menos 39, era 50. Tá? Caiu 11 pixels. Certo? E continuando essa alteração aqui, o que muda? Aqui eu queria o nome do jogador, e essa última variável eram quantos pontos ele fez. E, cadê? Salvar pontos. Tá, e aqui... Onde que ele está reclamando? Linha 11, linha 6. Ah, tá. Esqueci de adaptar essa outra. Essa aqui, né, na última posição, era a chave pontos. Então, deixa eu trocar para pontos. E agora eu tenho esse código que representa o estado do jogo por um dicionário. É muito mais fácil de manipular e de lembrar o que está em que posição, tá certo? E por isso vai ser uma das maneiras que a gente vai utilizar para agregar vários valores e criar tipos mais complexos, pelo menos no início do curso. Depois eu vou mostrar outras maneiras ainda mais avançadas. Tá? Então, o dicionário faz esse mapeamento das chaves para os valores, e com isso a gente consegue guardar várias variáveis juntas. Tá? Eu vou criar uma célula nova para mostrar algumas funções de dicionário, algumas funcionalidades. Então, eu tenho o player aqui embaixo, e vamos ver quais métodos que existem. Né? Eu vou colocar o ponto e pedir para o Python mostrar os métodos. Eu não quero discutir todos, mas tem alguns importantes aqui. Tem 3 métodos, itens, keys e values, que são métodos para iteração. Geralmente a gente utiliza esses 3 dentro de um laço, dentro de um for. Tá? Então, como que funciona aqui? Eu posso usar um dicionário em um for. Vamos ver, for x in player, vamos ver aqui que ele retorna para cada elemento no dicionário. Talvez fosse esperado, a gente pode pensar que um dicionário é uma sequência de pares, talvez a expectativa fosse essa, que ele
iterar no dicionário seria receber vários pares. Mas, por vários motivos, o Python não faz isso. E quando a gente pede para andar no dicionário, ele anda sobre as chaves. Tá? Então, anda sobre os nomes do dicionário. Isso é útil porque eu posso, se eu quiser os valores, eu poderia pegar a chave como índice e agora eu consigo recuperar facilmente os valores. Enquanto que se ele andasse em cima dos valores, eu não consigo recuperar as chaves. Tá? Então, esse é um dos motivos. Tá? Esse é o comportamento padrão dos dicionários, né, de iterar em cima dos valores. E eu tenho esses três métodos que permitem alterar um pouco isso. O método keys basicamente repete o comportamento padrão. Ele existe só por uma questão de simetria, não é muito necessário. Enquanto a gente também tem o método items, que retorna os pares, e o método values, que retornam os valores correspondentes a cada chave. Tá? Então, isso é muito útil para fazer várias operações em cima de dicionários. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que eu queira fazer um dicionário que inverta as chaves com os valores, que invertesse. Nesse caso, talvez não fizesse sentido nenhum, mas enfim, que em vez de mapear nome em flap, ele mapeasse flap em nome, 50 no Y, menos 10 no V, 42 em pontos. Como que a gente faria isso? Eu crio um dicionário vazio e eu posso andar em cima dos itens. Cada item eu posso decompor em duas variáveis, porque é uma dupla. Então eu posso decompor assim para cada KV, cada chave, e valor K-key em inglês, né? Então, só para digitar um pouquinho menos. Eu posso salvar cada valor na chave, inverter o, o mapa do dicionário para criar um novo dicionário invertido. Agora o flap associa com nome, 39 com Y e assim por diante. Certo? Então, deixa eu comentar aqui. Outra operação importante aqui é o get. E eu vou explicar um pouco. O get é muito semelhante a essa sintaxe de extrair um elemento do dicionário, mas ele tem uma diferença importante. Tá? Então vamos começar. Eu tenho o dicionário de player, tem nome, Y, V e pontos. Imagina que eu quero extrair uma variável que não existe no dicionário, por exemplo, vidas. Ele dá um erro. Tá? E em algumas situações eu posso querer esse valor, mas não quero lidar com erro. Como que a gente pode fazer isso? Tem várias maneiras de lidar com a situação. O get é uma maneira alternativa. Então, possibilidade número um é tentar extrair o valor e torcer para não dar erro. Ou depois a gente vai aprender como que lida com esses erros. Dá para sobreviver ao erro e fazer algum tipo de operação caso o erro ocorra. Mas outra possibilidade é, antes de acessar, tentar verificar se a chave existe no dicionário. Para verificar se uma chave existe no dicionário, eu faço assim. Eu uso essa notação. Eu falo valor da chave em dicionário. Tá? Por exemplo, vidas não existe, por isso ele retorna false, enquanto nome existe. E o resultado é true. Tá? Então, uma maneira de se proteger do erro é sempre verificar se isso ocorre, né? Se o nome estiver em player, nome, eu posso fazer assim. Um código desse tipo. Else, nome igual anônimo. Certo? E uma outra maneira que é, como esse tipo de acesso ocorre com muita frequência, uma maneira mais curta de fazer a mesma coisa é a seguinte, vamos imprimir o nome aqui, print nome. É da flap, né? Mas enfim. Imagina que eu troque isso por name. Anonymous. Deixa aqui anônimo. Tá? No caso, fica anônimo. Uma maneira alternativa de fazer o mesmo teste é usando a função get. Posso usar player.get, e aqui eu passo a chave. Ó, nome é uma chave que existe, ele vai retornar o valor. Name não existe. Ao invés de dar erro, ele simplesmente... Deixa eu apagar essa célula para não confundir, que ele anônimo era da célula de cima. Ele não retorna nada. Mas eu tenho a possibilidade de escolher o valor de retorno, caso a chave não existe. Tá? Então a função get permite fazer isso. Name get, esse é o valor padrão. Caso a chave name não exista no dicionário, ele vai retornar esse valor. Caso exista, por exemplo, nome, que é o jeito que está escrito corretamente, ele retorna o valor associado àquela chave. Tá? Isso é muito útil para várias situações. Eu vou dar um exemplo de uso da função get. Tá? Vou criar um texto qualquer. Suponha que seja português.
Eu quero fazer uma contagem de palavras. Tá? Como que a gente pode fazer isso usando o dicionário? Eu vou criar um dicionário de contagens de N's, né? O número de ocorrências de cada palavra, de cada caractere. E eu posso andar para cada caractere no texto contando. Como que seria a contagem? Eu pego nesses N's, get caractere. Caso o caractere não exista no dicionário ainda, eu falo que a contagem dele é nula. Tá? Então, o número de elementos seria dado por isso. E agora eu salvo no dicionário para aquele caractere. Eu falo que o novo resultado vai ser n mais 1. Porque eu acabei de ver um caractere no texto. No fim das contas, a gente vai ter um dicionário né, contando o número de ocorrências de cada caractere no nosso texto. Olhando aqui, a gente vê que para esse texto aleatório, a letra que apareceu mais foi o I. Tá? Enquanto no português provavelmente seria A ou E, alguma dessas. É. Certinho, gente? Vamos fazer um outro exemplo. Um exercício típico de uso de dicionário. Eu vou falar sobre a cifra de César. O que a cifra de César faz? Ela tenta esconder o texto. Usando, no caso da cifra de César, a gente vai ser um pouquinho mais genérico, mas a cifra de César, ela funciona da seguinte maneira. Algo do tipo, invadir os gauleses. Ela pega cada letra e avança 3 posições no alfabeto. Então, I vira J, K, L. I vira L e assim por diante. Né? Cada letra é substituída pela que está 3 posições à frente. Eu posso generalizar essa cifra de César e criar um mapa aleatório de letras, onde cada letra eu tenho que saber qual é o mapa de uma letra para outra para esconder a mensagem e para recuperar essa mensagem. Tá? Então, vamos fazer uma cifra de César mais poderosa. E para isso eu quero importar algumas funções. Um random import shuffle. Tá? Essa função shuffle bagunça os caracteres. E aqui eu vou criar, bagunça os elementos de uma lista. E aqui eu vou criar uma variável chamada alfabeto com todas as letras na ordem alfabética. Tá? Então, eu criei uma variável alfabeto com todas as letras. E agora eu vou fazer um mapa. Como que a gente vai fazer um mapa? Vou falar que são as cifradas. Eu quero escolher uma ordem aleatória de letras e mapear cada uma na correspondente. Tá? Para fazer isso, vamos trabalhar um pouquinho na célula de baixo. Na verdade, eu não quero que isso faça parte do meu código. Né? Isso vai ser o nosso segredo. Então, eu vou pegar o alfabeto e usar shuffle no alfabeto. Vamos ver o que acontece. O shuffle espera uma lista. Então, o que ele está fazendo aqui? Deixa eu apagar isso. Ele bagunça a lista. Eu tenho que salvar numa variável, desculpa. Tá, vamos ver. Tá, ele bagunçou todo mundo aleatoriamente. Agora eu quero criar uma string com esses valores. Para fazer isso, eu tenho que fazer algo do tipo juntar a lista. Essa é a maneira de juntar uma lista de strings no Python. E isso tudo não importa muito. O que importa é a gente criar um segredo. Tá? Então eu criei um segredo. Essa é como se fosse a minha senha. Uma senha que contém todos os caracteres. Se eu quiser, não preciso criar com código. Posso fazer de qualquer maneira. E agora a gente pode apagar. Escondemos nosso segredo. E eu quero criptografar essa mensagem. Como vai ser? O termo técnico não é criptografar, é cifrar a mensagem. Porque isso não é exatamente uma criptografia. Ela é fácil de quebrar. Ou pelo menos com bastante poder computacional. Eu quero trocar cada letra da frase, por exemplo, esse I, pela letra correspondente de baixo. O I vira S, o N, vamos ver, cadê o nosso N? N vira B e assim por diante. Tá? Como que a gente faz? Eu vou criar uma função de cifra. Eu primeiro preciso criar um dicionário mapeando uma com a outra. Tá? Uma maneira de fazer isso é o seguinte, eu posso começar com um dicionário vazio, eu vou pegar o número de letras, e se eu quiser, eu posso já usar o range para pegar o tamanho dessa string. Tá? Eu vou usar o range porque depois, talvez no futuro, vocês queiram colocar letras acentuadas, letras maiúsculas, minúsculas, ou caracteres de outros alfabetos, enfim. Então, acho que isso é mais genérico, falar len de alfabeto ao invés de escrever 26 letras. Então, para cada uma dessas letras, alfabeto, eu pego a posição no alfabeto e pego também a posição cifrada. Então, na verdade, eu vou criar dois dicionários. Um é para cifrar
e outro para decifrar. Tá? Então, o que cifra, o que vai acontecer? Eu tenho que salvar, pegar a letra do alfabeto e salvar para aquela letra do alfabeto qual é a correspondente cifrada, e o dicionário de decifrar vai fazer o contrário, ele vai pegar a letra cifrada e guardar qual que seria a letra do alfabeto correspondente, a letra decifrada correspondente. Beleza, e agora a gente pode criar as duas funções, a função cifrar, acho que os meus nomes ficaram ruins, e a função decifrar. Vamos mudar de nome aqui. Cifrar é uma ação, né? Que eu deveria falar que é um dicionário de cifrar, um dicionário de decifrar. Pronto, agora não tem problema mais com nomes. Então, para eu cifrar um texto, o que a gente faz? Eu tenho que pegar cada caractere no meu texto. Vou primeiro imprimir aqui, tá? E a gente testa a função cifrar naquela frase, vou chamar de mensagem. Tá? Talvez isso aqui pode ficar aqui embaixo. Tá? Estou imprimindo caractere, beleza, eles ainda não estão cifrados. Para eu cifrar, eu uso o dicionário de cifrar e pego o caractere associado àquele, né, valor. Mas aqui tem um problema, o meu dicionário talvez não tenha todos os símbolos, por exemplo, ele não tem espaço. Eu poderia colocar um espaço aqui e fazer o código funcionar, mas isso é frágil, porque talvez a frase contenha uma vírgula, um ponto de exclamação, aí vai falhar no ponto de exclamação. Então eu poderia colocar todos esses símbolos dessa forma, ou eu posso usar um comportamento padrão, algo do tipo, se aquele caractere não existe no dicionário, eu mantenho o valor. Então tem duas maneiras de lidar com isso. Eu posso falar assim, if c indique cifrar. Eu imprimo isso, caso contrário, imprimo c. Funcionou, mas tem um atalho para isso, que era justamente a função get que eu mencionei. Posso falar, pegue c e o valor padrão é o próprio c. Vamos apagar aqui, fica com uma linha só. Então, tenta pegar o caractere C do dicionário. Se ele não existir, retorna o próprio caractere. Porque, enfim, o dicionário de cifrar não lida com ele. Tá, bacana. Então, como que a gente pode criar uma string a partir disso? Eu posso criar uma string começando com uma string vazia e acrescento cada novo caractere a essa string vazia, depois retorno. O que vai acontecer? Está aqui o resultado. A nossa mensagem cifrada. Olha que beleza. Bom, eu não vou decifrar manualmente, mas imagina que ela esteja aqui, a mensagem 2 foi cifrada já. Eu recebi dessa maneira. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso cifrar ou decifrar a mensagem 2. Agora eu quero recuperar o texto original. Tá? Por enquanto, não funciona, mas vamos copiar essa implementação, que vai ser bem parecida. O que eu preciso trocar, no caso, é o dicionário. Enquanto na função de cifrar eu uso um dicionário que cifra, ele pega a variável do alfabeto e troca pela senha. No decifrar ele faz ao contrário, pega a variável misturada e volta para do alfabeto. Então vai ser dic decifrar e tá aí, ele decodificou aquela mensagem. Tá, então, enfim, esse foi um exemplo de uso de dicionários. Tem vários outros, depois eu vou passar alguns exercícios para vocês. Algumas dessas funções aqui são importantes, mas o nome já sugere bastante o que elas fazem. Por exemplo, copy cria uma cópia do dicionário. Clear limpa todos os elementos do dicionário. O dicionário fica vazio. Enfim, as outras vocês podem procurar e usar o próprio Python como ajuda. Né? Por exemplo, essa setDefault é uma função bem útil. E o que ela faz? Bom, ela insere uma chave com um determinado valor padrão, ou valor padrão, caso ela não exista no dicionário. Ela é mais ou menos o oposto do get. Seria como se fosse um set associado àquele get. Né? Então, ela inclui um elemento no dicionário, somente se o elemento não existir. Tá? Se ele existir, ele preserva o valor anterior. Mas, enfim, tem várias operações com dicionários. Eu vou terminar aqui e passar alguns exercícios para vocês praticarem. Até mais.